A paz do Senhor para a sua vida. Quero ler com você, nesta hora, João capítulo 12, o versículo 9. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. O ser humano, ele é muito complexo. O ser humano é somente Deus mesmo para nos compreender. Jesus está a alguns quilômetros da casa de Lázaro e recebe a notícia que Lázaro está enfermo. E quando Jesus sabe dessa notícia, demora ainda alguns dias para ir vê-lo. E quando volta, Lázaro está 4 dias na sepultura. Chegando ali, tem alguns judeus, está Maria e Marta, irmã de Lázaro. Aquele alvoroço, as pessoas chorando, a tristeza que é comum na morte de alguém. Jesus então agradece a Deus porque tem sempre lhe ouvido, isso diante de todos. E diz para as pessoas que estão ali: tire a pedra. E tiraram a pedra e disse para Lázaro, o morto há 4 dias: Lázaro, vem para fora. E quando Jesus diz isso, o morto é ressuscitado pelo poder de Deus. Jesus pediu para que eles desatassem aquelas ataduras, aquelas faixas ao redor do seu corpo, costume daqueles dias. E a notícia da ressurreição de Lázaro se alastra entre as pessoas, e Lázaro tornou uma testemunha do que Deus pode fazer através de alguém, neste caso através de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, ordena que Lázaro saia do túmulo, e Lázaro saiu. A notícia de Jesus correu e as pessoas começaram a seguir a Cristo e ir até ele não apenas por causa dele em si, mas também assistir o milagre de perto do amigo de Jesus. E esse testemunho de Lázaro, da sua ressurreição, contribuía para que as pessoas seguissem a Cristo. Mas todo mundo estava curioso para ver o Lázaro ressuscitado. Os principais das sinagogas, os fariseus, os judeus daqueles dias, aos grupos seletos e considerados os espirituais, os religiosos, os leitores da palavra de Deus, consultor da lei mosaica, começaram a perder seguidores, a sua credibilidade em declínio, pois Jesus, ele não era como os outros homens daqueles dias. Certa feita alguém foi prender a Cristo por ordem de outros e voltaram, e alguém perguntou: cadê Jesus? Vocês também se converteu? Alguém disse: ninguém nunca falou como ele. Então Jesus se tornou destacado entre as pessoas. As pessoas não conseguiam segurar isso. Jesus, para não criar uma revolução, para não ser mal interpretado,
porque a autoridade romana que governava sobre os judeus daqueles dias, ele falava: não anuncia isto a ninguém, mas quanto mais ele proibia, é aí que as pessoas falavam das suas maravilhas. Ninguém conseguia segurar. Era contagiante as palavras, os milagres de Jesus. E por causa de seus sinais, algumas vezes ele foi perseguido, tentaram lançar Jesus em precipício, outros ficaram tão com coração exuberantes, desejosos pelo um rei judeu que queriam até separá-lo, ungí-lo como um rei. Jesus não aceitou. Mas observe bem como ser humano ele é. As pessoas estavam seguindo a Jesus através dos sinais e, nesse caso, através da ressurreição de Lázaro, e eles se sentiram inferior, ficaram com inveja a ponto de querer tirar a vida de Lázaro. Lázaro ressuscitado, existe um ditado assim: o mesmo sol que endurece, que derrete a cera, é o mesmo que endurece o barro. Algumas pessoas, quando vê as maravilhas de Deus, se quebrantam, outros se endurecem mais. Parece mais um faraó. E isso explica o ser humano tão complexo na sua natureza decaída e pecaminosa. Agora observe que eles querem matar Lázaro. Porque através da ressurreição de Lázaro as pessoas começaram a seguir o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ao invés de glorificarem o nome do Senhor, eles ficaram com dor de cotovelos, porque as pessoas começaram a seguir a Cristo e não a eles. Observe que hoje acontecem coisas muito parecidas. Muitas pessoas, na sua vida ou na sua igreja, na sua religião, na sua denominação, no seu ministério, muitas pessoas, elas sabem que não acontecem maravilhas, milagres e coisas que um pouco tempo era normal acontecer e que nós desejamos que aconteça, pois é bíblico. E não acontecendo essas coisas, ao invés de glorificar a Deus, porque em outra igreja, outro ministério acontece, nós caímos na tentação de acreditar que são simulações, que são os pastores dissimulados. Eu sei, nós sabemos, você sabe, que dissimulados, dissimulações, enganos, artista de púlpito, pastores artistas, e tem muito por aí. Mas nós sabemos que existe sim alguns lugares que Deus levanta as pessoas da cadeira de roda, que cura os paralíticos, coxo. Mas onde não acontecem essas maravilhas assim com tanta frequência, é normal se ouvir os pastores criticando as pessoas, não pela pregação que elas não têm, ou pela alguma palavra herética, mas se referindo aos sinais de maravilha que acontecem naquele lugar, simplesmente porque onde ele está não acontece. De maneira tal que alguém para contar um milagre, nós temos dificuldade de acreditar quando alguém se expressa dizendo das maravilhas que Deus realiza. Eu repito, eu sei que tem muitos enganadores. Tem muitas pessoas dizendo que Deus fez, que Deus disse, que Deus falou, sem ser Deus agindo. Mas, por outro lado, sabemos que Deus também realiza. A incredulidade é tão grande que existem lugares que Deus operava tantas maravilhas que hoje não existe com tanta frequência. E quando alguém vai contar, tem que saber como contar, senão nós não acreditamos. Perseguir alguém por causa das maravilhas que acontecem, perseguiram a Lázaro. Queriam matar Lázaro porque Jesus ressuscitou e através dessa ressurreição as pessoas estavam seguindo a Jesus. É assim, muitas pessoas ficam com inveja, ficam feridas, ficam tristes, revoltadas, porque em outros lugares acontece milagre e na sua igreja às vezes não acontece e fica criando problema. Não acredite em todos os milagres que acontecem, entre aspas.
Mas não duvide também, porque Deus é o mesmo. Enquanto Cristo não voltar para arrebatar a sua igreja, os milagres ainda continuam nos dias de hoje. Pode ser que Deus quer operar na sua vida, mas a incredulidade, ou para não perder pessoas, como existem ministérios hoje de igreja, que critica outra igreja que Deus usa, o apóstolo, sei lá, para realizar sinais de maravilha, criticam porque muitas vezes estão cheias, igrejas novas, ministérios novos. Eu não pertenço às igrejas que têm esse hábito de orar por pessoas endemoniadas e possuídas, ou doentes, se acontecessem maravilhas. Sou da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, a Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus no Mistério do Belém, mas nós não trabalhamos muito. Existe milagre? Existe. Nós, Assembleia de Deus, acreditamos em milagre? Sim, mas existem pessoas em nosso meio que criticam outras igrejas, que Deus trabalha desta forma, através de libertação e de maravilhas com mais frequência do que na Assembleia. Tem pessoas que criticam e a gente percebe que é dor de cotovelo. E aí queriam matar Lázaro. Assim hoje muitas pessoas querem destruir a mim e a você, se Deus nos usar de maneira espetacular ou de maneira que chame atenção, só porque nos seus cultos e reuniões às vezes não acontece. Creia, Deus ainda opera maravilhas. Não persiga a igreja porque lá tem milagres. É melhor as pessoas ir para lá e ser curada e ouvir a palavra de Deus do que ficar em suas casas doentes, porque às vezes elas não vão aonde nós queríamos que ela ouvisse a palavra. Vamos orar a Deus para que Deus abra o entendimento de algumas pessoas que falam só sobre o milagre e não falam o verdadeiro evangelho. Mas criticar por causa dos milagres que acontecem, inventando coisas e caluniando, também isso não é de Deus. O que nós sabemos é que se não tomarmos cuidado, nós vamos criticar as pessoas que Deus usa de maneiras diferentes e gloriosas. Mas isso acontece por quem fala isso é porque na sua igreja, na sua vida, não acontece milagre. Porque quem é envolvido nas maravilhas, nos mistérios, nas manifestações divinas, tem facilidade de compreender quando em outros lugares também acontece. Sei que nem tudo é de Deus, mas isso independente do lugar.